Ele é acriano de nascimento, mas já adotou o Amazonas como sua paixão. Botafoguense e rionegrino. É comentarista e locutor esportivo e está presente nas manhãs dos amazonenses, apresentando na Rádio Difusora um programa que possui a maior audiência de rádio em todo o estado do Amazonas. Nosso entrevistado de hoje é o radialista Valdir Correia, o Garotinho. Boa tarde, Garotinho. E a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, nos 5 fatos, é a tua história no radialismo e até chegar o nome de Garotinho e o que você está fazendo hoje. Então, eu acho que o primeiro fato é um pouco falando de você. Boa tarde, Durango. Primeiro, é uma honra muito grande. Eu recebi com muito carinho o seu convite e tenho certeza que isso vai servir até para a minha família. Eu vou contar algumas coisas que parte da minha família ainda não sabe. Eu tenho 4 filhas, tenho 4 netos, tenho uma esposa e claro que algumas coisas eu ainda não contei. Minha família não sabe da minha vida, eu nunca contei minha história e hoje eu tenho essa oportunidade e bem valorizada exatamente no seu programa. Eu sou acriano de Sena Madureira, é uma cidade pequena, porém decente. Está até alagado no momento de Sena Madureira. Exatamente. Eu cheguei aqui em 1957. Eu saí de Rio Branco, eu saí de Sena Madureira num barco, para Rio Branco. Passei algum período em Rio Branco, meu pai era um guarda territorial, uma espécie de guarda federal. De Rio Branco até chegar a Manaus, eu fui no avião da FAB, antigamente era avião da FAB, até Porto Velho. De Porto Velho tivemos que pegar um navio. Aí, aquela terceira categoria que existe na base da rede. Perto do motor. Aquele barulho. E calor, hein? Então eu cheguei aqui em 1957. E fui morar na Rua do Areal, depois passei para Presidente Kennedy, antiga estrada do Paredão. Ali faz parte de Santa Luzia. Para mim iniciar no rádio, como eu morava na Avenida Presidente Kennedy, bem na frente tinha um campo de futebol da usina Labor. O Labor disputava campeonato amazonense, tinha 2ª divisão e 1ª divisão. Eu olhava os treinamentos do Labor e quando o Labor não treinava, não jogava, tinha peladas e às vezes aos sábados e domingos uns campeonatos de bairro. E eu me interessei muito pelo rádio porque eu frequentava uma quitandazinha de um rapaz cearense perto da minha casa. Ele tinha um rádio Transglobo, daquele com válvulas, um chiado danado. E eu ouvia transmissão de futebol do Rio de Janeiro. E eu até comecei torcendo errado na minha vida pelo clube de futebol. Eu pensava, Durango, que o Garrincha jogava no Flamengo. Estava jogando dia Flamengo e Botafogo, eu meio aéreo. Eu só vou ser Flamengo. Eu pensei que... Aí eu, depois de muito tempo, o cara disse, não, rapaz, o Garrincha joga no Botafogo. E eu escutava o Valdir Amaral da Rádio Globo. Aí eu fui para o campo da usina Labor, tinha um muro. Eu disse, poxa, eu queria ser radialista. Aí inventaram que você pegava 2 latas de leite, o famoso leitinho naquele tempo, era o que tinha, hoje tem vários. Tinha aquele holandês também depois, né? Mas aquilo ali já seria tipo uma Rádio Globo para mim. Eu peguei uma lata menor, 2 latas. Você fura a lata e encaixa a lata, puxa para um lado, mete um fio, bota outra lata para lá e quando você fala aqui, dá um som tipo de rádio. Aí eu vi a turma jogando bola. A nossa geração sabia disso. Eu comecei a inventar que eu estava transmitindo o jogo. Esse foi o meu início. Daí eu fui trabalhar em serviço de alto-falante. Antigamente, a maioria dos radialistas de Manaus passavam por serviço de alto-falante. Eu fui animador de arraial. Eu chegava em arraial, animava, às vezes em cima de um caminhão animando algumas festanças. E fui trabalhar, comecei também na Voz de Constantinópolis, do falecido Leonardo de Freitas Marinho. Leonardo Marinho, que trabalhou na Rádio Rio Mar e trabalhou na Rádio Difusora. Quando eu estava na rádio, no serviço de alto-falante, houve um concurso na Rádio Baré, passando a Revolução, acho que em 65, 66, comandado pelo doutor Jaime Rebelo, que não é o Orlando Rebelo, Jaime Rebelo. E eu fui fazer um teste, mais outras pessoas, no meio de uns 90 ou 100 garotos,
passaram 2, eu e o Raimundo Donato, que trabalhou muito tempo na Rio Mar. E foi oferecido um trabalho para mim trabalhar na equipe esportiva. Eu comecei, me deram um prazo assim, se você vai trabalhar durante 4 meses, você vai pegar noticiário dos clubes. E me indicaram para pegar noticiário do São Raimundo, lá em São Raimundo. E a Rádio Baré era ali na Eduardo Ribeiro, funcionava lá. E não tinha esse negócio de vale transporte, não. Eu disse, qual é o transporte? Aí me disseram, olha, durante 4 meses você vai a pé e volta no mesmo transporte. Eu ia todos os dias apanhar o noticiário de São Raimundo, levar para a resenha sem falar. E a Baré tinha uma sentinela esportiva que ia a 11h55. E eu era doido para ver se o locutor do horário faltava. Um dia o cara faltou. Durante muito tempo apresentava o Osias Santiago, que você deve conhecer, foi secretário de Fazenda. O José Augusto Roque, já falecido. E eu ficava na espera. Será que não vai faltar para me ler? Antes eu pegava um noticiário e ficava lendo, né? Treinando, né? Treinando. Eu digo, se ele faltar, eu vou. E começaram a faltar e eu fui entrando. Só demoravam 5 minutos, sentinela esportiva. Eu entrei. Então, eu comecei na Rádio Baré exatamente entre 65 e 66, lendo a Sentinela Esportiva. Muito bem. E um dia eu fui para o Parque Amazonense, como é que eu me tornei narrador esportivo? Eu também fui naquela, eu fiquei lá, aí eu tomara que o narrador da preliminar falte. E eu ficava no parque ali olhando. E o narrador começou a faltar também, eu dei sorte em gente que ia faltando. Aí um dia eu pedi uma oportunidade do Teófilo Mesquita. Teófilo narrar preliminar, era um faixa nacional. Ele me deu essa oportunidade. Eu comecei numa partida preliminar e dali para frente eu fiquei fixado como narrador de partida preliminar durante muitos anos, que foi um aprendizado na minha vida. Então, o meu início na rádio realmente, aliás, quase todo mundo começava numa Rádio Baré. Depois vinha a conquista ou para uma Rádio Rio Mar ou para uma rádio difusora. Então, era como se fosse um estágio e depois você ia para a atividade profissional. Isso é verdade. Até porque a Rio Mar e a difusora pagavam melhor. Essa é que é a grande realidade. Mas a Baré foi o aprendizado de quase 90% dos grandes radialistas que eu conheci aqui no estado do Amazonas. Então, essa primeira parte, eu fico aqui na Rádio Baré, lá na frente eu conto mais. Perfeito. Daqui a pouco, 60 segundos, estaremos de volta com o Valdir Correia. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. Voltamos com o programa 5 Fatos da Cidade. Agora, eu vou colocar uma situação nova no nosso programa. O Valdir começou contando a sua história no radialismo amazonense, mas não deu para concluir no primeiro bloco. Então eu vou abrir uma exceção. Então ele vai contar o fato da vida dele em 2 blocos, ou seja, esse segundo bloco para ele chegar até a história do garotinho que não deu no primeiro. Exatamente. Quase 40 anos, 37 só de radiodifusora, né? Então eu parei exatamente na Rádio Baré. Eu trabalhei com os grandes profissionais. Aliás, era um fenômeno, o doutor Jaime Rebelo, né? Faleceu há muitos anos. Tu vai contar uma história do Orlando depois, né? Não, tem uma história do Orlando Rebelo. Essa aí é impagável, né? Eu acho que a minha família não sabe essa do Orlando Rebelo. E eu estudava também no Colégio Agrícola, Escola Federal. Eu quase que era um agrotécnico. Eu tive que, depois de escolher, como eu não tinha dinheiro para prosseguir meus estudos fora do estado, eu seria um agrônomo, aí eu acabei preferindo a rádio, porque era um sonho, ganhava menos, mas era aquele meu sonho, a vaidade do garoto, e depois é que a gente vai melhorando isso. Não, mas eu depois vou ter uma família para sustentar. O sonho é um sonho, mas nós temos uma realidade de sustentação de uma família, criar uma família. Aí eu fui para o Colégio Agrícola,
Do Colégio Agrícola, quando eu voltei, eu acho que em 68 por aí, me chamaram para a Rádio Tropical, Rádio Cidade, o senhor Antônio Malheiros. Foi a primeira emissora... José Paranaguá já? Era José Paranaguá. Aliás, se eu não estiver enganado, a primeira FM da América do Sul foi a Tropical, aqui em Manaus, hoje Rádio Cidade, o senhor Antônio Malheiros. E foi a primeira FM, portanto, do Brasil a transmitir jogo de futebol. Nós tínhamos dificuldade de audiência porque os rádios eram AM, onda tropical e quase ninguém tinha rádio FM. O senhor Malheiros trazia alguns rádios dos Estados Unidos e vendia. A qualidade era boa e foi montada uma equipe esportiva. O chefe era um rapaz que veio de Porto Velho chamado Valdevino Teles. Ele era o narrador principal. Oswaldo Maia, Oswaldinho, que foi jogador do América, do Rio de Janeiro, foi treinador aqui do Rio Negro, do Fast Clube, era comentarista. Eu fui trabalhava também o Nonato Oliveira. O Nonato Oliveira, que chegou a ser deputado. Pois bem, da rádio na Tropical, eu fui convidado pelo Orlando Rebelo, mandou-me fazer um convite para me transferir para a Rádio Rio Mar. Isso em 1970, eu recebi esse convite do Orlando Rebelo. Gozado, Duran, que eu pensava que o Orlando queria me levar para a Rádio Rio Mar para mim ser repórter de campo, que eu fazia as duas coisas. Eu narrava jogo e era repórter de campo. Quando eu fui transmitir na Rádio Tropical, eu queria ser repórter de campo. Eu narrava preliminar e depois na principal do Valdevino, que era o titular, eu ia fazer reportagem de campo. Eu gostava mais de ser repórter de campo, de entrevistado, do que narrar. E o Orlando Rebelo, o maior comentarista da história do rádio amazonense. Ele era fantástico, né, Valdir? Orlando... Ele conseguia fazer um comentário de um 0-0 do Sul-América com o Libermor, acho que meia hora. Não, e parecia uma Copa do Mundo. Ele transformava a América e Sul-América numa Copa do Mundo. Mas tinha muita visão. O Orlando, porque nasceu em Manaus, e talento vai nascer em qualquer lugar. O Orlando seria titular de uma Rádio Globo, de uma Itatiaia de Belo Horizonte, de uma Gaúcha de Porto Alegre. Tinha gabarito para isso. E o Orlando mandou me convidar. E eu disse, poxa, bacana, eu vou lá, vou ver a proposta da Rádio Rio Mar. Quando eu cheguei com o Orlando, ele disse, bem, eu queria acertar com você, mas você tem tantos repórteres aqui. Eu disse, não, eu não quero você para repórter. Eu quero você para ser narrador. Eu disse, mas eu gosto mais de ser repórter. Não, mas eu te quero aqui como narrador. Então eu fiquei na Rio Mar, era o terceiro narrador, tinha o Jaime Barreto, que veio de fora, e tinha o Nonato, eu era o terceiro, eu só narrava a partida preliminar, só ficar na preliminar. E fiquei na Rio Mar de 70 até 76. Daí que você foi para a difusora? Aí é que eu fui para a difusora. Como é que eu fui para a difusora? O seu Josué Cláudio de Souza, Josué Pai, o maior nome que o rádio já teve, um jornalista brilhante. Seu Josué, ele fiscalizava as outras emissoras. Ele ouvia todos os jogos. E um dia ele passou para Rio Mar e me ouviu. E depois ele me confessou que não ouviu só uma vez, não, começou a ouvir outras vezes. E gostou do meu trabalho, eu sendo um narrador de preliminar. E nós tínhamos um amigo também falecido, chamado Antônio Andrade, botafoguense como eu, seu José Botafoguense. E um dia o seu Josué, eu tomei conhecimento dessa história quando ele me convidou. Ele disse, Andrade, que é esse rapaz que está narrando o jogo da Rio Mar, que é o terceiro narrador. O Andrade é um amigo nosso, um amigo meu, que era um amigo do Antônio Andrade. E é botafoguense. Aí foi a palavra-chave, mágica. Aí ele me convidou, isso ele me levou numa sexta-feira e disse para mim, eu lhe quero aqui na Rádio Difusora. Eu já quero que você trabalhe domingo. Eu disse, seu Josué, eu não posso sair, eu tenho que dar um mês de aviso para a emissora, tem que ser mais ou menos assim. Ele disse para o seu Ismael, disse, quanto é que custa um mês? Aí custa tanto. Ele disse, manda, indeniza, avisa, eu quero você domingo aqui já na partida preliminar. Ele disse, Valdir, não se empolgue muito não, mas eu acho que você vai ter uma grande vida aqui na Difusora, você está narrando diferente de todo mundo. Aquilo para mim foi um dos maiores elogios da minha vida, partindo de um Josué Cláudio de Souza.
Se você narra diferente. Eu estava narrando, eu juntava um pouco do Osmar Santos com José Carlos Araújo. Não é imitar, você não consegue imitar ninguém numa transmissão. Você tem estilo de trabalho. Imitar, você imita 2 ou 3 minutos. Esse estilo que eu procurei fazer dos dois, com bossa no rádio, botando música, bossas depois de um gol, chamada de repórter, eu criei muita coisa. E isso me abriu as portas. E depois eu passei a ser chefe da equipe, narrador principal da Difusora, revezando com o Carlos Carvalho, saudoso Carlos Carvalho, o homem gol. E talvez tenha sido o chefe de equipe mais jovem da história da Rádio Difusora. E o Garotinho? O Garotinho, eu vou ter que contar. Não deu para contar do Garotinho. Depois desse intervalo, rapidamente eu conto do Garotinho. Como é que surgiu o Garotinho? Porque já foram embora 7 minutos. Exatamente. Daqui a pouco, então, para ser bem objetivo, a gente volta com o Valdir Correia. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com Valdir Correia, no terceiro bloco dos 5 Fatos da Cidade. Valdir, tem que fechar essa história que a gente não conseguiu no primeiro do Garotinho. E aí eu quero que você aproveite e fale, que você já comentou lá, eu dei uma provocada em você, sobre o Orlando, que eu acho que ele merece uma homenagem e você tem uma história muito interessante. Fica com você. Merece. O Orlando foi o meu principal irmão na crônica esportiva. Era uma amizade muito grande, não é? Deus nos uniu, depois, uma história gozada. Eu trabalhei com o Orlando, ele era meu chefe. E quando eu fui para a Difusora, eu passei a ser chefe do Orlando. Mas em consideração ao Orlando, eu dividi a equipe, o comando da equipe. Né? Eu tinha uma consideração tão grande pelo Orlando, e aprendi muita coisa com o Orlando, que eu disse, Orlando, a partir de agora, o comando é meu e seu. Não, mas quem pega um comando não divide com ninguém. Eu digo, eu vou dividir com você. Eu fiz isso. A história do Garotinho é que a Rádio Globo tinha o José Carlos Araújo, ele saiu para a Rádio Nacional de Brasília, o José Carlos Araújo. A Rádio Nacional tinha uns 250 quilos na antena, entrava aqui em Manaus som local. E o Zé Carlos era uma maneira diferente de transmitir futebol, porque os narradores principais da Rádio Globo eram o Jorge Cury e o Valdir Amaral. O Jorge Cury era mineiro, e o Valdir Amaral era goiano, nenhum dos dois do Rio, mas eram os dois titulares da Rádio Globo. O Zé Carlos era o terceiro, uma história parecida, a minha história é parecida com o do Zé Carlos. Eu saí da Rio Mar de terceiro para ser primeiro na Difusora. E o Zé Carlos saiu de terceiro da Globo para ser primeiro na Rádio Nacional. E eu gostava muito do Osmar Santos, que para mim foi o maior narrador esportivo de todos os tempos do Brasil, o Osmar Santos. Aí eu disse, pegava um pouco de um e de outro, do estilo de narração, e comecei a narrar jogo. Aí o José Filho, um dia, já tem o Garotinho da Rádio Nacional, agora tem o Garotinho da Difusora, que é o Valdir Correia. Começou assim com essa brincadeira. O nosso Garotinho é o Valdir Correia. Então, daí surgiu o Valdir Correia. E hoje, gozado, né? Eu passo na rua, ou nas ruas, por onde eu passo, supermercado. E tu anda muito, né? Ando muito. Eu adoro feiras e mercado, até quando viajo, quer me matar, vai me pegar numa feira ou no mercado. Eu adoro isso. As senhoras de idade não me chamam de Valdir. É muito, eu até estranho quando a pessoa diz, ei, Valdir, eu quase não vejo isso. Não dá retorno, garotinho, né? De ponta a ponta. Aquela senhora de idade, meu garotinho amigo. Aí crianças, pessoas, não é? Então ficou o Garotinho e deu muita sorte, graças a Deus. E ficará pelo resto da sua vida, né? Vai ficar. E o Orlando? O Orlando mudou o meu nome. Aliás, modificou. Eu tenho que voltar um pouquinho para Rio Mar. Porque quando eu trabalhava na Rádio Tropical, meu nome era Valdir Melo.
O meu nome completo, Durango, é Valdir Correia de Melo. Aí eu trabalhei na Baré com o nome de Valdir Melo. Na Rádio Tropical, que hoje é a Rádio Cidade, Valdir Melo. Quando eu cheguei na Rádio Rio Mar, o Orlando disse, olha, tem um impasse aqui. Porque o São Raimundo tinha um goleiro com o nome de Valdir Melo, que era goleiro de São Raimundo, também goleiro da Seleção Amazonense. Um bom goleiro, por sinal. E às vezes eu ia para o mercado, as pessoas confundiam, pensavam que eu era o goleiro. E às vezes perguntavam do Valdir se ele era o radialista. Aí o Orlando disse, olha, nós vamos ter que trocar o teu nome. Teu nome é Valdir Correia de Melo, a partir de agora aqui na Rio Mar você vai ser Valdir Correia. Nome artístico, né? É. O Melo é do meu pai e Correia é da minha mãe. Então ficou, isso também me deu, o papai não tem nada a ver, que me perdoe, mas o nome da mamãe me deu mais sorte. E o Orlando, então, passou a me chamar de Valdir Correia. Eu tive uma convivência com o Orlando muito grande, maravilhosa. Eu aprendi com ele, é por isso que quando eu cheguei a ser chefe da equipe de esporte da Rádio Difusora do Amazonas, não foi muito difícil para mim assumir o comando, porque eu vinha de um professor, de um cara disciplinado em tudo e organizado, que era o Orlando Rebelo. E eu peguei aquilo para mim como um espelho. Eu disse, eu vou fazer como o Orlando fazia. Foi por isso que eu cheguei à chefia da equipe de esporte da Difusora. Aí o Orlando vai, ele sai da Rio Mar e vai para a Rádio Juricaba. A Rádio Juricaba que tinha com o Sistema Globo. Com a família Hawashi. Não, a família Hawashi vendeu para o Grupo Simões. Depois. Foi quando o Orlando foi ele e o Arnaldo Santos. E a gente conversava muito, porque nós viajávamos para transmitir os jogos fora, eu pela Difusora, ele pela Rádio Juricaba. Lá a Rádio Juricaba não vingou muito. Aí eu conversei com a família da Difusora, com o Josué Filho. Eu disse, olha, eu queria trazer, com a dona Fezinha principalmente, a Fezinha, saudosa Fezinha da Difusora, eu queria trazer o Orlando Rebelo. Ah, mas não sei o que, deixa eu acertar. Eu fui com o Orlando e fiz o convite. E ele tinha outros convites. Talvez foi até ganhando menos, mas foi pela amizade que tinha comigo. Quando chegou, eu disse, Orlando, a equipe, a partir de agora, tem um comando de Valdir Correia e Orlando Rebelo. Ele não queria, disse, não. Eu sou o comentarista, digo, não, Orlando, você divide comigo a chefia. Eu fiz questão de prestar essa homenagem para o Orlando. Mas a história Teve uma história, para a gente fechar esse bloco. bloco. Nós estávamos transmitindo um jogo, mas agora dá para fechar. No Vivaldo Lima. E o Orlando nunca ia para o banheiro. Ele não ia para o banheiro. Aí a gente saía, ia fazer pipi um pouquinho distante. E eu estava narrando um jogo Rio Negro e Libermorro. Eu comecei a gritar um gol, ainda mais quando era do Rio Negro, né? Eu estava gritando o gol e eu senti um negócio quente no meu pé. Aí eu fui gritando o gol. Aí eu fui baixando a voz, quando eu olho para baixo, o Orlando errou, ele estava urinando do lado da cabine e pegou no meu pé, aquilo quente. Eu disse, gol! E fui olhando para ele, o Orlando urinando no meu pé. Aí ele dizia, tu ainda vai contar isso? Toda vez que me perguntava alguma coisa, dizia, foi verdade, o Orlando urinou no meu... Em pleno Vivaldo Lima, ele errou. Ele já tinha um lugar onde ele urinava. Ele ficou vermelho rindo, eu não terminava de gritar o gol, eu estava muito quente no meu pé. Então o comentarista Orlando Rebelo urinou e no meu pé esquerdo, na hora que o Rio Negro estava marcando o gol contra o Libermorro, campeonato amazonense. Valeu, boa história. Então daqui 60 segundos estaremos de volta com o Valdir Correia para o nosso quarto bloco. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta aqui com o Valdir Correia e as histórias interessantes do radialismo e do radiojornalismo amazonense. Valdir, durante esses anos todos, você já vai completar praticamente 40 anos de difusora, tem a experiência regional, a experiência do Parque Amazonense, tu tem a experiência de anos do Vivaldão, a experiência da Colina e tal.
Mas eu queria saber o seguinte, como é que era a experiência de sair de Manaus e fazer cobertura nacional no Rio de Janeiro, outros estados e até internacional? Como é que era esse desafio, sair daqui e transmitir um jogo lá no Maracanã, por exemplo? Como é que era essa loucura de sair daqui? Porque não era muito fácil, com certeza. Não, você colocou muito bem. Uma loucura. Uma loucura. Não era fácil. Hoje você transmite um jogo até com celular. Antigamente nós tínhamos que levar muitos equipamentos. Pois bem, mas antes de só dar um detalhe aqui, que eu falei muito do José Carlos Araújo e do Osmar Santos, mas aí nós tínhamos um narrador aqui em Manaus, que foi da Rádio Rio Mar, que para mim foi uma espécie de espelho. O que eu mais adorava daqui de Manaus, eu tive muitos amigos, né? Grandes narradores, João Bosco, o Carlos Carvalho, o Jaime, o Nonato, enfim, Ari. Era Mário Emiliano, o narrador que foi da Rio Mar. Era muito bom, era um grande profissional que também trabalharia em qualquer lugar do Brasil. Pois bem, então o primeiro desafio é você transmitir jogo em Manaus. Para viajar era tão difícil e tão caro. Hoje nós temos facilidade com os aviões, vai e volta, mais patrocínio, naquele tempo era difícil patrocínio. Eu saía às vezes, Durango, para transmitir, não só no Rio, de uma viagem só. Porque viajava, tinha jogo do Rio Negro Nacional e do Fast lá fora. Aqui já teve time na primeira divisão. Aí o Fast ia jogar, digamos... Faz tempo. Parece do tempo do rascunho da Bíblia. Eu pegava um voo só daqui, digamos, Rio de Janeiro. Eu transmitia um jogo no Rio de Janeiro. Eu passava, às vezes, 45 dias fora de Manaus. Para fazer o circuito dos jogos lá fora. Aí eu transmitia um jogo do Nacional. O Nacional voltar para Manaus, com uma passagem era muito caro. Aí de São Paulo já ia de ônibus aliás, do Rio já ia para São Paulo de ônibus. E assim eu ficava. Aí ia para Belo Horizonte, ônibus. Eu fui transmitir jogo no Triângulo Mineiro, de ônibus, em Araxá. Então, era uma correria, era uma coisa... A equipe era quantas pessoas? 2, 3 pessoas? Não. Como é que funcionava? Só você? O pessoal do Rio e São Paulo viaja com equipe, viajavam com um técnico... 2 repórteres, comentarista. Manaus. O locutor de Manaus, no meu caso, dos meus colegas, nós tínhamos que aprender a montar o equipamento. Então, eu aprendi a chegar no estádio de futebol... Só não ganhava dobrado. Não, era zero. Eu montava o equipamento, testava, chegava com a emissora, com a irmã de lá e dizia, me arranja um comentarista e um pista. Porque quando eles iam a Manaus, a gente dava uma assistência técnica, alguma coisa, até o transporte. Então, vamos explicar para o nosso telespectador o que é pista. Pista, é o repórter de pista, o repórter que entrevista os jogadores. Né? Então, eu viajava com os equipamentos, carregava os equipamentos. Pesados, né? Pesados, naquele tempo era tudo mais pesado. O jogo era 9 da noite. Eu chegava 4 horas da tarde no estádio para testar a linha, montar, fazer tudo isso. Aí eu pulava de cidade em cidade. Eu fiz isso, aí você ganhava uma diária para o hotel. E eu pegava no lugar de ir para o hotel e ia para uma pensão, que era mais barato, para mim economizar o dinheiro. Até para comer um pouquinho melhor. Não, é verdade. Aí pegava ônibus e fazia um rachide com os outros colegas, dividia um táxi para ir para o estádio, era tudo assim. Eu não pegava um táxi para ir sozinho. Mas e transmiti muitos jogos do Maracanã, de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul. Eu conheço o Brasil de ponta a ponta narrando o jogo. Belém, Curitiba, fui embora. Internacionalmente? Internacionalmente foi um fenômeno, porque eu fui o primeiro narrador esportivo da região norte, a transmitir um jogo internacional da seleção brasileira. Onde foi? Foi na Venezuela e no Chile. Era eliminatória da Copa do Mundo 1989. Pagava $12 mil só para transmitir naquele tempo. Nós não tínhamos esse dinheiro. Eu fiz um pool com um rapaz chamado Olímpio Guarani, da Liberal de Belém do Pará, e quem detinha os direitos era o J. Ávila, que foi da Globo. Chegamos lá, ele disse, 12 mil, quantos vocês têm? Eu digo, nós temos $2 mil. 2 mil, mas custa 12. Eu disse, mas o senhor já vendeu tudo, é um sonho nosso. Nós só temos esse dinheiro. Ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Mesmo que vocês não tivessem o dinheiro, vocês iam transmitir de graça. Eu gostei do atrevimento. Vocês vieram do norte, de Manaus, aqui em São Paulo, 12 mil, vocês têm com 2 mil. E permitiu. Aí eu fui transmitir o jogo com um pool
Manaus e Belém pela primeira vez, porque se transmitia a eliminatória da Copa do Mundo no Brasil, em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Recife, você ia e transmitia. Mas jogo internacional, eu fui fazer na Venezuela e no Chile, por isso que eu conheci tanto o Chile, gostei do Chile. E houve um detalhe, no jogo do Chile, era para mim nunca mais ter voltado a Santiago do Chile. Deu uma confusão lá, o jogo foi 1-1, uma confusão tremenda, depois deu aquela confusão do Maracanã, da fogueteira, e eu transmiti o jogo antes, que lá foi 1-1 no Chile. Na saída, que deu tanta confusão do Estádio Nacional do Chile, nós saímos deitados dentro dos ônibus, era pedra, quebrando vidro, quebrando tudo, foi um negócio assim desagradável naquele tempo. Isso é eliminatória da Copa do Mundo. Na Venezuela foi moleza, não teve problema. Mas no Chile... Mas se fosse hoje, não seria moleza. Então, essa foi uma experiência muito boa que nós conquistamos, pelo menos pela Rádio Difusora do Amazonas, isso está registrado na história, a primeira emissora da região norte, aliás, a Difusora e a Liberal. Fizemos um pool, viajamos através de La Paz, Manaus, La Paz. Lloyd Aéreo Boliviano. Lloyd Aéreo Boliviano, La Paz, para Santiago do Chile, chegando no Chile procurando pensão para ficar, porque a situação... Também era difícil. Muito difícil, mas fizemos com muito amor, com muito carinho, e hoje eu não me arrependo, foi um aprendizado que eu tive muito grande em toda a minha vida. Obrigado, Valdir. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco dos 5 fatos e Valdir Corrêa vai nos contar um pouquinho dos bastidores de como ele galgou, como ele, dentro da empresa Difusora, chega a ser o principal narrador hoje, o comentarista oficial da emissora líder de audiência no estado do Amazonas. 60 segundos. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. De volta com o Valdir Corrêa e agora, finalizando, né, o 5º bloco, né? Valdir, ao longo de quase 40 anos, muitas histórias ocorrem dentro do bastidor de uma empresa e hoje você lá lidera. Eu me lembro quando menino, cheguei em Manaus, eu cheguei ainda a ouvir o Josué pai, depois por muitos anos, o Josué filho, né, herdando vamos dizer, a técnica, né, da família, da habilidade em comunicação. E você hoje lá, depois de uma aposentadoria compulsória, né, do Josué, você assumiu. Mas me descreva um pouco essa tua trajetória, então, dentro da Difusora, né? Pois então, vamos para o lado quando eu comecei a fazer o programa junto com o Josué Filho. Em 76 eu saí da Rio Mar e era só locutor esportivo na Difusora. Aí, em 82, o Josué foi candidato a governo do estado. E como a lei determinava, ele tinha que se afastar. Alguns colegas meus faziam o programa do Josué. E eu tinha ouvido um programa do Osmar Santos em São Paulo, a turma do Balancê. Eu me empolguei com aquele programa do Osmar e percebi que alguns colegas não estavam aproveitando aquele horário do Josué. Eu digo, poxa, esse horário da manhã tem que ser aproveitado de uma outra maneira. Eu disse, Fezinha, eu vi o programa do Osmar, me dá uma chance de uma semana. Eu pedi a ela uma semana. E ela disse, tá bom, ela testou vários, eu já testei todo mundo, vou te testar numa semana. E essa semana eu estou até hoje. E como é que eu consegui mais ou menos emplacar? Eu comecei a ver que eu tinha que fazer um programa como se o Raimundo José o Francisco estivesse no meu lugar apresentando o programa. Água, luz, telefone, essas coisas. E eu fui fazendo o programa... O cotidiano, né? É o cotidiano. Eu diria, eu até ouvi uma vez uma entrevista do Boni, por que a Globo tinha dado certo, ele disse, foi o simples que deu certo. Eu digo, puxa vida, eu procurei fazer o simples, um feijão com arroz, é uma linguagem bem popular, e deu certo. Então eu comecei desde 82. Aí terminou
a campanha política, o Gilberto foi o governador, o Josué não ganhou a eleição, o Josué voltou para o programa, e quando o Josué faltava 2 ou 3 vezes, eu era chamado para fazer. Aí depois o Josué foi e me deu a oportunidade de revezar o programa. Eu fazia 3 dias e ele fazia 3 dias. Então, durante 3 dias era o programa Josué Filho, e eu continuei durante algum período também nos 3 dias Josué Filho. Aí um dia ele disse, não, a partir de agora, os 3 dias, é programa Valdir Correia. E eu fui acrescentando um molho de polêmica no programa, mas sem nunca perseguir ninguém. Tem polêmica, os fatos existem. Eu sei que o povo fiscaliza. E você não pode fazer comentários de perseguição. Você tem que fazer comentários profissionais e não pessoais. Então eu sempre fiz os comentários profissionais. Era polêmico? Eu comecei a puxar polêmica. Eu fui ameaçado de prisão várias vezes aqui em Manaus. Parece que todo mundo podia criticar um desembargador, um juiz ou não sei o quê, não tinha problema. Quando eu falava, pediu fita. Eu fui tantas vezes ameaçado de prisão que você não imagina. Eu recebi tantos recados de certos desembargadores, eu vou mandar te prender. Era mais ou menos assim. E eu fui levando. No meio também tem um fato curioso, que depois de muitos anos eu pedi desculpas, eu cometi uma indelicadeza, ninguém é perfeito. Uma ouvinte ligou para a rádio e eu fui tirar uma graça, ela disse assim para mim, Valdir, quem fundou a cidade de Manaus? Aí eu disse, quem fundou, não sei, quem a fundou foi o Vivaldo Frota, ele era governador. Aí durante muito tempo, o doutor Vivaldo não falou comigo e ele foi falar para o Josué Filho, ele era governador, Josué era deputado. Ele foi governador tampão quando o Amazonino se afastou para concorrer ao Senado. Isso. Aí o Josué foi lá na rádio, aborrecido, aí, rapaz, você falou isso? Eu disse, rapaz, eu errei, mas falei. Aí o José pediu para ouvir a fita, disse, eu vou ver como é que eu contorno lá. E durante muitos anos, o doutor Vivaldo, eu não falava com ele, eu não falava com vergonha, com medo. E depois ele se encontrou comigo, aí está perdoado. Eu disse, olha, eu era novo, não tinha experiência. Levei para uma brincadeira que se leva no Cacete Planeta hoje, não sei aonde, todo mundo acha legal. Mas naquele tempo não era legal. Eu achei uma indelicadeza de minha parte. Disse, olha, eu não sei quem fundou, agora quem afundou... Jogou pesado. Né? Isso quase me custava a carreira. Mas nós temos feito um trabalho bom. Mas totalmente diferente do que a gente vê, ouve hoje, né? E assiste, né? Sou diretor comercial da emissora, fui treinado pela Fezinha, durante 36 anos trabalhando com ela frente a frente, não é? Eu, além do programa, eu sou diretor comercial, trabalho na empresa, já vou para quase 40 anos, a empresa me trata muito bem, eu sou muito feliz na minha empresa, eu acho muito difícil sair da Rádio Difusora Amazonas. Eu já recebi inúmeras propostas, mas às vezes eu não vejo esse lado muito profissional. Eu nunca vi. Eu vejo o lado de pessoas que me consideram, que gostam de mim, que me respeitam, até nos momentos que eu errei, ficaram do meu lado quando eu cometi alguma indelicadeza como essa, me deram ali aquele famoso Carão Futebol Clube, mas ficaram comigo, acreditaram no meu trabalho, não foram pegar ninguém de fora. E tantos fuxicos que entram na cabeça do Josué, entrava da Fezinha para pedir, para me demitir. Existem pessoas poderosas que se acham, tudo bom quando você elogia. Quando você faz uma crítica, não aceita. Não é? Eu procuro fazer o meu trabalho. Essa é a minha vida, o meu trabalho. Eu procuro fazer com responsabilidade, tem dado certo. Então, eu acho que depois de quase 40 anos, propostas sedutoras, tipo proposta assim, de nível nacional, eu ouço pela questão de delicadeza, mas depois eu dou uma resposta. Eu acho muito difícil sair da Rádio Difusora do Amazonas, porque eu sinto que a família me trata como membro da família. E eu até acho que o povo, os meus ouvintes, não me aceitariam no outro canal. É coisa que eu penso. Eu ainda sou muito bobo profissionalmente. Mas Deus me deu uma recompensa grande de não ter aceitado algumas propostas tão violentas e que depois poderiam me usar, que eu sabia do propósito, né? Pego o Valdir Correia, que ele é bom para isso. E hoje eu ganho aquilo que tentaram me oferecer em outros locais. Hoje eu já ganho dentro da difusora sem ter saído da minha casa. Obrigado, Valdir. Poxa, eu que fico feliz com a sua presença aqui. E eu gosto muito de você, que você sabe disso. Você tem nos ajudado na Rádio Difusora no período de eleição e conhece a conduta da nossa emissora. Eu tenho um lema, que às vezes alguém acha pesado. Aonde começa o dever, termina a amizade. Perseguição jamais fizemos.
nós fazemos com responsabilidade, porque nós temos um patrão, que é o ouvinte, é o telespectador, que cobra e quem sabe realmente cobrar no dia a dia com responsabilidade, nós fazemos assim. Muito obrigado. Até o próximo sábado com mais um entrevistado no programa 5 Fatos da Cidade. O nosso entrevistado do dia 15 de março foi Valdir Correia. Grandes histórias do rádio jornalismo amazonense. Um grande abraço e um bom final de semana para vocês.